Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser num formato um pouquinho diferente dos demais. Eu gravei o conteúdo lá para os stories, para quem me acompanha já entendeu um pouquinho o que eu fiz. Mas eu gravei lá para os stories e resolvi salvar e trazer aqui para o canal como forma de ter um conteúdo salvo para quem precisa. Porque eu tô muito corrida aqui, eu não tô conseguindo parar e gravar, então hoje aproveitei que eu gravei pra lá, salvei e trouxe aqui pro canal também. Então fica aí com os vídeos que eu gravei lá nos stories e deixa aqui embaixo um comentário se vocês gostaram desse tipo de conteúdo para que eu possa trazer mais vídeos com mais frequência com a finalidade informativa. Fica agora com os stories que eu gravei. Bom, o que eu queria falar pra vocês sobre esse cartãozinho aqui, gente, é que ele representa muita coisa, não só o significado de você apresentar e mostrar que a pessoa tem uma discapacidade, mas ele acompanha também muitas ajudas do governo. Quando eu compartilhei com vocês lá no canal que o Steven foi diagnosticado com autismo, a terapeuta nos deu, um informe médico e informou que aquele informe médico seria pra gente poder solicitar, o cartão de discapacidade, porque a gente conseguiria muitas ajudas do governo. Quando a gente fala de ajuda, normalmente soa financeiro, mas não é só esse tipo de ajuda que o governo dá para as pessoas com discapacidade. Então, assim, quando a gente deu a entrada nesse cartão, eu vou explicar para vocês como que a gente fez o processo e quais ajudas que uma pessoa com discapacidade tem. Bom, a primeira coisa que tem que ter em conta que para poder pedir esse cartão de discapacidade, a pessoa ela tem que ter um informe médico que declara, que informa qual tipo de situação que ela se encontra. Seja ela com um problema de vista, de audição ou dificuldade para andar, enfim, seja qual a condição que for. Aqui no caso eu vou abordar do Steven, que é sobre o autismo, para quem nos acompanha já sabe, do autismo. Então, ele recebeu um informe médico com autismo e a partir daí a gente pode solicitar e dar andamento nas coisas além disso tudo, que são as ajudas. O primeiro passo, a gente foi na assistente social do nosso pueblo. Aqui na minha cidade fica no mesmo local onde é o registro civil, então nós fomos lá pessoalmente e precisa de cita aqui na nossa cidade, provavelmente na maioria dos locais. Então nós marcamos a cita e na hora de marcar a cita ela informou pra gente quais documentos que eram precisos, que foi o empadronamento, livro de família, o documento de identidade dele, que é o DNI, e também dos pais, que no nosso caso é o NI, e também precisou do informe médico, o principal. E lá na hora, ela preenche um formulário. Ele tem dificuldade para falar? Perguntou se ele tinha problema na visão, entre outros. Então, mesmo tendo o informe médico, eles preenchem esse formulário. Ali também, no momento, você tem uma nota no final que você pode adicionar ou explicar para assistente qual a situação que ela se enquadra, qual que é o impacto que ela tem diante da sociedade, tanto mental, físico, auditivo, visual, enfim, vários tipos de quesito você vai conversar e contar e compartilhar na hora de preencher esse formulário. E aí, então, eles vão mandar para análise. E eu vou falar governo, mas no caso um departamento específico vai analisar qual pontuação que aquela pessoa se enquadra. No caso do Steven, ele se enquadra tanto na questão do diagnóstico do autismo, quanto também no informe médico de todas as malformações que ele tem no corpinho. Então, a gente também levou o informe médico dele dessa situação das malformações, junto com o diagnóstico do autismo, preenchemos o formulário e aí eles chegam numa pontuação final. Alguns casos, eles não consideram discapacidade, então dá uma resolução denegada. E quando tem algum tipo de influência, porque, por exemplo, o autismo ele influencia na educação. Então, se tem algum tipo de influência, eles já notificam diretamente o local responsável para que eles já possam intervir antes mesmo da resolução. E aí já começou acesso às ajudas do governo. A primeira ajuda, então, que vai ter seria a nível educativo, que antes mesmo da resolução, a criança já vai ter um ensinamento diferenciado para a situação dela. Isso se for criança, enfim, tô falando da nossa situação mais uma vez, então do Steven, nível educativo, a primeira coisa que ele recebeu foi um acompanhamento com uma terapeuta dentro da escola, uma vez por semana, de 30 a 45 minutos. Então, é uma sessão por semana e também uma sessão na atenção temprana, que ele tem direito a ter um acompanhamento de 1 a 2 vezes por semana durante essa pandemia, e depois que passar a pandemia, o normal é que sejam mais vezes durante a semana, mas no momento ele já teve acesso a essas duas ajudas, que seria a nível educativo.
E esperamos cerca de 1,5 mês, 2 meses, até chegar a resolução, que são várias folhas, mas chegou uma cartinha aqui com a resolução, que foi confirmada que ele tinha discapacidade. E aqui eles explicam certinho qual foi o critério que eles chegaram para a conclusão da pontuação que eles determinaram que ele deveria ter. No cartãozinho dele vem explicado, não sei se vai dar pra ver, mas vem aqui, ó, 33%, e esse cartão ele é válido por 5 anos. Após 5 anos, você tem que fazer um novo processo de solicitação, né? Tem que ir lá de novo, não sei se vai mudar daqui a 5 anos, mas aqui explica que tem que solicitar outra vez, porque pode ser que a criança já não se enquadre mais nesse tipo de discapacidade, por isso tem que passar novamente pelo mesmo processo. E aí, gente, na maioria dos casos, só apresentar um cartão é suficiente. Para os casos um pouco mais burocráticos das ajudas, tem que apresentar o certificado. Porque o certificado, ele vem especificando certinho, né, qual grau que ele se enquadra, por quê, que tipo de situação. Então, para solicitar as ajudas do governo dentro desse quesito, tem que estar com um certificado que é importante. Para avaliação de 0 a 33, pontuação, né, de 0 a 33, quase não se enquadra nenhum tipo de ajuda. E as ajudas mais importantes, elas é de 33% para cima. E, gente, se vocês derem Google, vocês vão ver vários tipos de ajuda, vários tipos de informação sobre essa questão de discapacidade, que eu recomendo vocês fazerem, se for da necessidade de vocês, porque eu não tenho propriedade no assunto para poder falar. Mas as principais ajudas que eu acho muito importante compartilhar: nível educativo, acesso na escola, atendimento diferenciado, né, por parte das professoras e um profissional específico para a necessidade daquela criança. Tem acesso também à atenção temprana e tem acesso também às bolsas, que aqui se chamam becas, e tem uma cota, uma vaga, né, mais acessível para as pessoas que têm discapacidade, tanto para comedor, para ensino primário, secundário, também para a universidade tem acesso a vagas, né, de bolsas, que isso é muito bacana. Se os pais ou a pessoa precisa fazer algum tipo de adaptação em casa, o governo ajuda com material de construção. Se precisa fazer alguma adaptação no veículo, eles também ajudam. Inclusive, redução dos impostos para compra de veículos, compra de casa. A redução dos impostos, elas são válidas tanto para as pessoas que já são maiores, quanto para os pais. No nosso caso, se trabalha com conta rena ou conta própria, na hora de fazer a declaração, tem um desconto por ter um menor discapacitado. Além de que, se os pais possuem mais de um filho e um deles tem discapacidade, os pais se enquadram em situação de família numerosa. Quando eu falo disso, por exemplo, nós nos enquadramos em família numerosa, porque temos 2 filhos, um deles é discapacitado. Se enquadrar dentro de família numerosa abrange mais um monte de ajudas. E todas as ajudas, onde e como eu sei que eu tenho acesso a essa ajuda? Na Seguridade Social ou na assistente social do seu pueblo. Basta ir lá que eles vão explicar certinho. E mais outras ajudas também, né? Desconto no transporte público. Tem também acesso a vagas específicas para pessoas especiais, se for o caso. Para quem tem autismo, sabe que dentro dos ônibus aqui já tem uma vaga especial lá para pessoas que têm autismo para sentar. Mas não é só acesso àquilo lá que você tem direito a reclamar e ter direito, né, de ir lá pedir a vaga, mas também desconto no cartão, tem cartões específicos, e também outras ajudas como jubilação antecipada. Gente, enfim. Agora falando sobre as ajudas financeiras, a gente não solicitou nenhuma porque já passou dos prazos, então a gente não sabe dizer exatamente qual a quantidade e como que faz. Mas o local onde deve pedir é na assistente social e na Seguridade Social. E dentro de se enquadrar dentro de uma família numerosa, existem inúmeros tipos de ajuda que você pode pedir, porque já se enquadra em outro quesito. Então, gente, para quem precisa e para quem se enquadra na situação de discapacidade, existem inúmeros tipos de ajudas, não só financeiro, porque eu já falei lá no começo, mas falando aqui de novo. Tem muita gente que quando fala, eu recebo ajuda do governo, acha que cai dinheiro na conta, né? Mas não é só isso. Existem vários outros tipos de ajuda que são super benéficas e principalmente para o desenvolvimento, né, educativo, eu acho que é o mais importante. Então, para a discapacidade, eu acho que foi isso. Eu espero que eu tenha ajudado a explicar para vocês como que é o processo para solicitar, quais tipos de ajuda que se enquadra, quanto tempo demorou, a pontuação, enfim. Se tiver dúvida, pode me mandar aqui mensagem. Mas é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui porque eu tenho que fazer
almoço, meu filho tem pra escola. Eu espero que tenha ajudado vocês. E esse formato aqui diferente, se vocês gostaram de que eu compartilhe via Stories, depois subir no canal, comenta aqui pra mim também. E é isso. Muito obrigada e tchau!